Vamos embora pro resumão da rodada de número 21. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor e vamos falar, porque nesse meio de semana tem Copa do Brasil, mas a gente fala do Brasileirão, porque tem muita confusão acontecendo. A gente vai falar um pouquinho sobre essa rodada e sobre a polêmica, eu nem conheço o Avalone direito, mas vejo os memes, que tá acontecendo sobre a mudança de datas na Copa do Brasil. A gente vai falar isso na reta final, muito importante pro Fluminense, tá? Você pode ser que você veja o Fluminense jogando de 2 em 2 dias na reta final do ano. E eu não estou exagerando. É isso mesmo, essa é a parada. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. E vamos embora pra gente poder falar do resumão da rodada. Vamos lá, tá? Passando pelos jogos, o Fluminense tomou 4-2 do Bragantino. Como a gente toma 2 gols em 2 minutos, gente? Aí qual a última vez que isso tinha acontecido? 2 gols em 3 minutos? 1937, levantamento lá do Igor Moreira, lá do Fluped. É uma loucura, cara. 4-2, tomamos 2-0 no primeiro tempo, diminuímos, tivemos ainda a oportunidade de estar perto de empatar, mas quando rolou a bola pro segundo tempo tomou 3-1. O cenário ficou mais complicado. Vamos lá, depois desse 4-2, o Red Bull Bragantino, que não ganhava há 8 jogos seguidos, né? Tinha 8 derrotas seguidas e não ganhava 9 jogos. Ressuscitou no campeonato, venceu, tá em 7º, o que mostra o tamanho da campanha que era do Red Bull antes, né? Porque os caras perderam no Brasileirão, foram 6 derrotas e um empate seguidos, e os caras ainda assim vencem um jogo, estão em 7º. Óbvio que tem 21 jogos, isso ajuda bastante. Um pouquinho eu falo da gente, né? Cruzeiro 2-1 Internacional, expulsão meio polêmica, né? Porque teve a falta antes no cara e tal, mas no final das contas, cara, 2-1 pro Cruzeiro contra o Inter, o gol que golaço do Matheus Pereira, hein? Meu amigo, mais um do Caio Jorge. O Caio Jorge, artilheiro do campeonato, disparado, 15 gols, né? Não dá pra cravar que é artilheiro ainda, porque o Brasileirão tem daquelas coisas do cara que mete um sprint final bolado. Mas, Cruzeiro ganha, tá 2 pontos atrás do Flamengo com 2 jogos a mais. Eu acho que o Cruzeiro briga pelo Brasileirão, tá? Não ganha, mas acho que o Cruzeiro vai ficar ali, nessa briga aí durante um bom tempo. Acho que depende muito da forma como eles vão lidar com essa fase agora, com os confrontos contra o Galo na Copa do Brasil. E o Internacional, eu vou discutir já o Internacional junto com o Fluminense, tá? Grêmio 0, Ceará 0. Pro Ceará um bom resultado, empatou fora de casa, vai a 26 pontos, tem 43% de aproveitamento, um bom aproveitamento do Ceará para quem não quer ser rebaixado. Ainda é meio de tabela, acho que pro Ceará, se mandarem um contrato agora pra eles assinarem, que na 35ª rodada eles vão estar em 10º, eles assinam. Porque o 10º tá brigando pela Libertadores em algum momento, né? Um bom empate em 0-0. Pro Grêmio, entra na cota do não perdeu, né? Que o Mano Menezes fez bastante aqui pra gente ano passado. Vasco 2, Corinthians 3. A torcida organizada do Vasco fez uma pataquada lá, um monte de pichação e coisa ofendendo o Corinthians, porque eles são aliados do Palmeiras, enfim, umas coisas meio malucas. No final das contas, o Corinthians abriu 3-1 no nosso Vascão. E o Diniz, hein? O Vasco diminuiu no final com o gol do Ryan, mas eu achei engraçado porque o torcedor do Vasco se iludiu bastante com 6-0. E aí falou que aquele 6-0 aconteceu porque o Vasco não jogou com o Verratti. Aí o Vasco jogou com o Verratti no meio da semana e perdeu de 2-0 pro Juventude num jogo atrasado. Aí agora o Diniz foi e tirou o Verratti do time de novo. Botou o DVD, né, o David no ataque. E o Vasco tava perdendo, o Verratti entrou, fez um gol de pênalti. E depois o Vasco quase ele conseguiu um empate, né? 3-2 no final das contas, derrota do Vasco. O Vasco tá em 16º. Aqui nessa parte de trás está muito igual, porque todo mundo tem 20 jogos, o Sport tem 18. Mas ainda que ganhe os 2 jogos, só vai passar o Fortaleza. Um deles é nessa segunda-feira, né? Palmeiras e Sport e Flamengo e Vitória nessa segunda. Mas assim, agora, nesse momento, dá para ter um panorama dessa briga contra o rebaixamento. Por exemplo, o Juventude que... aqui tá 1-1 com o Botafogo, foi 3-1 esse jogo, pô. Deixa eu atualizar aqui, acho que foi um defeito aqui da tabela do GE. Esse jogo foi 3-1 pro Botafogo, tá? Deixa eu dar até uma olhada se na tabela não tá errado. Pronto, ajeitei aqui. A tabela tava errada também, então o GE tá errado. Então eu vim aqui nessa tabela da CBF mesmo, tá? Aqui o Botafogo tá certinho com 32 pontos, né? E a parte de baixo
todo mundo aqui, do Grêmio pra baixo, por mais que Grêmio e Inter tenham a mesma pontuação, do Grêmio pra baixo, todo mundo aqui tem 20 jogos, ou seja, tem o mesmo número de jogos. O Grêmio tem 5 pontos a mais do que o Vasco. Isso não é a diferença pouca, a parte de baixo, não. O Grêmio tá nessa briga pra mim contra o rebaixamento. O Santos também tá. Santos esse que perdeu pro Bahia por 2-0. Eu vou destrinchar um pouquinho mais esse jogo, porque o Bahia é o nosso próximo adversário. O Vasco perdeu nessa rodada pro Corinthians. O Vitória ainda joga nessa rodada. O Juventude, no meio da semana, ganhou o Vasco e perdeu agora por 3-1 pro Botafogo. Inclusive, o jogo foi no finalzinho, pô. 2 gols de um maluco que eu nem conhecia do Botafogo. Vocês conheciam? Na sinceridade aqui. Vocês conheciam esse tal de Cris? Como é que é o nome dele? Cadê o nome do nosso amigo? Cris Ramos, do Botafogo. Eu não conhecia, tá? O maluco fez aos 38 do segundo tempo, aos 45 do segundo tempo. Virou o jogo pro Botafogo, 3-1. Botafogo venceu. Da parte de baixo era isso. Porque aí, Fortaleza perdeu em casa pro Mirassol, tá? Eu convido a vocês a ler a escalação do Mirassol. O gol foi do Edson Carioca. Gol maluco, assim. Chute de tudo quanto é lado, uma loucura. Vamos de escalação, tá? Da equipe do Mirassol. Aqui tá por ordem numérica. Então deixa eu abrir aqui a escalação do Mirassol na ordem de escalação. Olha só isso aqui. Walter, honesto. Walter pra Série A tá passando batido. Lucas Ramon, João Vitor, não é aquele do Vasco, James e Reinaldo. Vamos lá. Eu sei que o Reinaldo foi rejeitado por boa parte da torcida, mas pra mim, o único aqui pra jogar no Fluminense desse sistema defensivo aqui é o Reinaldo. Neto Moura, ex-Sport, ex-Cruzeiro. Danielzinho, não é aquele, né? O Danielzinho, né? Não é aquele, é outro Danielzinho, exato. Que ele tá tá, até apareceu ali, tá no CRB, ó. É outro Danielzinho, ó. Não é aquele Danielzinho que a gente conhece, que já jogou Série A pelo Fluminense. José Aldo, que também não é aquele. Chico Kim entrou no lugar dele. Negueba, o Iago Felipe estava no banco e entrou. Chico da Costa e Edson Carioca. Time treinado pelo Rafael Guanais. Desculpa, é o melhor trabalho do Campeonato Brasileiro. É o trabalho do Rafael Guanais. Gente, o Mirassol é sexto colocado no Campeonato Brasileiro com 19 jogos, tá? Com 19 jogos, mesmo número de jogos do Fluminense. Se o Mirassol vencer os 2 jogos atrasados que ele tem, e tomara que não vença, porque um deles é contra o Fluminense, ele vai a 30 e... O aproveitamento acho que é melhor, mais honesto de olhar. 56% de aproveitamento. É bizarro, tá? O Mirassol já não cai mais. Precisa de 8 pontos. Não, 8 não. Vamos lá, precisa de 12 pontos pra não cair. Espetacular, espetacular. Pra fechar aqui os jogos de domingo, o São Paulo meteu 2-0 no Atlético Mineiro. E eu vou falar agora, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre São Paulo. Vou botar o Corinthians nessa conta aqui, não. Vou botar São Paulo, Botafogo, Atlético Mineiro, Internacional e Fluminense. Pra mim, esses 5 times, eu vou tirar tô quase tirando o Botafogo dessa conta, mas o Botafogo tá aí ali ainda. Esses 5 times, Botafogo, São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro e Internacional. Tira o Botafogo e bota o Corinthians, vou ser honesto aqui. Vou ficar muito clubista, não. Tira o Botafogo e bota o Corinthians. Pra mim, esses 5 times que eu acabei de citar, São Paulo, Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro e Internacional. Esses 5 times brigam por 2 vagas na Libertadores. Pra mim é isso, tá? Pra mim, esse Campeonato Brasileiro já tem classificados pra Libertadores. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Bahia e Botafogo. Estarão na Libertadores do ano que vem. Se não tiver uma loucura, o Botafogo corre mais riscos. E aí, esses 5 times estão brigando entre si. Botei o Inter aqui e o Atlético Mineiro, porque eu acho que tem capacidade também de... E estão a 3 pontos do Fluminense. O Corinthians já tá com um jogo ali a mais. Mas esses times aí vão brigar contra um Mirassol, que já tem 32 pontos, e contra um Red Bull que voltou a pontuar. Então, assim, olho nessa situação, tá? Olho nessa briga pela Libertadores no Brasileirão. Não tá moleza, não. Não vai achando que se perder Copa, vai fácil pra Libertadores, não. E isso eu já botei um G7, tá? Que pode ser que nem seja. Pode ser que o Galo ganhe a Copa do Brasil, por exemplo. Tô falando, obviamente, na situação da gente não ganhar, porque senão a gente cagou pra vaga de Libertadores no Brasileirão, né?
E sobre o Bahia, assim, mais um super jogo do Bahia, tá? Super jogo, talvez eu tenha exagerado. Golaço do Luciano Juba. Lúcio Rodrigues voltando a fazer gol. 2-0 acima, passando carro no Santos em casa. De notícia positiva, assim, pra gente, fica a saída no meio da semana do Caio Alexandre, sentindo também uma lesão que deve tirá-lo do jogo de ida, no jogo contra o Ceará lá na Copa do Nordeste. Deve tirá-lo do jogo de ida contra o Fluminense na quinta-feira. E o Ademir hoje também saiu sentindo o que pode ser um problema ali para a equipe do Bahia. E a partida que o Jean Lucas fez mais uma vez, e o Luciano Juba também, mas o Jean Lucas é um dos destaques do Bahia, tá na pré-lista e etc. Se ele for convocado, ele vai jogar em El Alto, na Bolívia, um dia antes de Fluminense e Bahia na volta da Copa do Brasil. Eu estou fechado. Alô, Mr. Carlo Ancelotti. Este canal está fechado com a contratação, com a convocação de Jean Lucas, tá? O cara é dono do meio de campo do Bahia. É porque não é dono, é porque é um meio de campo com Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro jogando pra cacete igual o Bahia tem, é difícil em qualquer situação. Mas se levar ele pra seleção e tirar o jogo de volta, tô fechado contigo, tá, Mr. Carlo? Só pra deixar claro aqui só. Olha só, eu prometi falar sobre Copa, a mudança na Copa do Brasil que afetou o calendário do Campeonato Brasileiro. Mas eu ainda vou ter uma outra chance de falar isso, tá? Falar sobre isso aqui mesmo nesse vídeo. Só que antes eu vou falar da KTO e da chance extra. Por quê? Porque a chance extra me salvou. Exatamente. Se você acompanha aqui o nosso canal, você viu que, bem, na última rodada eu fiz essa aposta aqui, ó, no nosso pré-jogo, né? Que era a aposta de que o Fluminense faria um gol contra o Red Bull, deu bom, mas ela era uma múltipla junto com o Internacional não fazendo gol, o Internacional fez um, e o Ceará fazendo o gol no Grêmio, o Ceará não fez. E aí a minha aposta não bateu, mas eu tinha a chance extra. Ah, por essa você não esperava, ou esperava que você viu o vídeo, né? Chance extra lá na KTO, tem sempre lá em alguns jogos, eu aviso aqui, e aí o que eu fiz? Eu botei R$25 e a KTO me dá o direito de fazer outra aposta com os R$25 que eu já perdi. Olha só que beleza. Eu faço uma aposta, perdi, e ela pega o mesmo valor, até R$25, e fala, opa, toma aqui sua oportunidade. E aí eu vou usar, tá? Um golzinho do Sport contra o Palmeiras hoje, tá pagando 2,02. Vamos ver se eu consigo ali recuperar um dinheiro que eu nem perdi ainda. Lá na KTO você pode utilizar o nosso link que tá aqui embaixo na descrição, lembrando que é só para maiores de 18 anos, beleza? Quer se divertir, quer aproveitar, separa uma graninha, vai lá, faz um cadastro, a KTO sempre dá um apoio legal pra gente aqui, usa o link que tá aqui embaixo, faz o cadastro lá, separa uma graninha, perdeu, acabou, tá? Não vem de história de achar que vai ficar rico com aposta, não é essa parada não. Vamos lá, tá? Qual que foi a mudança que rolou que eu falei aqui que vai complicar, pode complicar a temporada do Fluminense? A CBF alterou as datas da Copa do Brasil. Como não tem mais nenhum time que disputa a Libertadores e que pode estar no Mundial de Clubes jogando a Copa do Brasil, a CBF, que tinha marcado jogos do Campeonato Brasileiro para o meio do Mundial de Clubes, não a Copa do Mundo de Clubes, aquele Mundial de final de ano, o Intercontinental. Poderia acontecer de um time, por exemplo, o Palmeiras, ser campeão da Libertadores, ter que jogar o Intercontinental lá no Oriente Médio e ter jogo do Brasileirão no mesmo dia, da reta final. O que a CBF fez? A partir do momento que não tem mais time da Libertadores na Copa do Brasil, ela falou, opa, e se eu pegasse essas datas da Copa do Brasil de semifinal e final e botasse lá no final do ano, e aí se tiver algum time do Brasil campeão da Libertadores indo pro Mundial, não vai fazer diferença, porque esse time que tá na Libertadores não tá na Copa do Brasil mesmo, e fecho a temporada com os jogos de Copa do Brasil. E antecipo o final do Brasileirão para a semana do dia 7 e 8 de dezembro. Isso gerou uma reclamação muito grande do Flamengo, para variar, o Flamengo sempre prejudicado, o Mengão. Uma reclamação muito grande do Flamengo, porque o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil e utilizaria essas datas para descansar. Agora não terá mais datas de descanso. Eu achei a mudança boa, achei a mudança justa da CBF, tá certo. Por mais que isso tenha prejudicado o Fluminense. Por quê? Tá aí minha tabela, que eu sempre faço, minha planilhazinha para ir mapeando os jogos. Aqui esse do Fluminense Corinthians está com rosa, porque é uma coisa que eu já expliquei, né?
O Corinthians joga quinta, o Fluminense joga terça. Esse jogo não tem data pra ser realizado, mas enfim. E é um problema sério pro Fluminense esse negócio de ter jogo sem data, porque vocês vão se lembrar que Fluminense e Ceará, Mirassol e Fluminense foram adiados por conta do Super Mundial e até agora não são remarcados. Então, 2 jogos que o Fluminense tem pra trás. Caso o Fluminense e Corinthians, a CBF não altere o jogo do Corinthians na Copa do Brasil, será mais um jogo adiado. Então já serão 3. Deixa eu te contar uma história. O Fluminense está jogando a Sul-Americana contra o Lanús. Se o Fluminense avançar para as semifinais da Sul-Americana, o Fluminense vai ocupar essas 2 datas aqui, ó, 21/10 e 28/10. Se o Fluminense for eliminado da Sul-Americana, nessa semana aqui encaixa Mirassol e Fluminense, nessa semana aqui encaixa Fluminense e Ceará e pronto, resolveu os 2 jogos que estão atrasados lá de trás. Mas se o Fluminense for pra semi da Sula, aí deu merda. Porque aqui vai ser, por exemplo, sei lá, Fluminense e Alianza Lima, né? Hoje é o mais provável, porque os outros times lá vão ser desclassificados. Então, por exemplo, vão ser Fluminense e Alianza Lima, não tem data para poder compensar aquele jogo. E aí a gente vai ter o quê? Data FIFA. Porque até o final do ano vocês vão perceber. Você vai falar assim, pô, Gabriel, não, mas pera. Tem a data da final da Sula, se a gente cair na semifinal. A data da final da Sula já tem jogo, gente. Ó, a final da Sula tá 22/11, dia 23/11, na teoria, tem Palmeiras e Fluminense. Se o Fluminense não for pra final da Sul-Americana, for eliminado na semifinal, aqui, ó, já tem jogo normalzinho, quinta, domingo. Então assim, se o Fluminense for pra semifinal da Sul-Americana, já é um problema. Porque só há uma semana de respiro, que é essa semana entre o dia 23 e dia 30 de novembro. Poderia jogar nesse meio de semana, porém, se o Fluminense pega o São Paulo no final de semana do dia 30, o São Paulo ainda está na Libertadores. Sabe o que tem no final de semana do dia 30? Final da Libertadores. Se o São Paulo estiver na final da Libertadores, esse jogo do Fluminense também será adiado. Provavelmente antecipado para essa tal dessa semana livre. Neste momento, aí você pode falar, usa a data da Copa do Brasil se o Fluminense for eliminado. Mas depois do campeonato, acaba o campeonato e a gente tem jogos atrasados. Neste momento, a CBF é Lanús desde criancinha. Porque se o Fluminense passar do Lanús, o Fluminense vai ter que jogar, simplesmente, 3, 4 ou 5 jogos no meio de data FIFA. Não tem como jogar isso tudo. Vão ter 2 datas FIFA. O Fluminense vai sair prejudicado aí por convocações, não vai ter descanso. O Renato vai fartar falando que tá jogando a cada 2 dias. E se não utilizarem a data FIFA, o Fluminense vai ser obrigado a jogar sábado, segunda, quinta, domingo, terça, sexta, domingo. Vai ter que jogar. O Fluminense pode ter 5 jogos a menos. Você tá entendendo o tamanho da merda aí, né? Tá entendendo o tamanho da merda. Enfim. Vamos ficar de olho e vamos torcer pra dar merda. Porque aí significa que a gente tá na final da Sula. Pelo menos é isso. Vambora, né? Fazer o quê? Se inscreve, deixa o like, até a próxima. Valeu.